Boa tarde a todos. Queria agradecer ao ESPER pelo convite para estar aqui com vocês hoje. O meu tema é profilaxia pós-exposição ao HIV. A intenção não é ir a detalhes de como se maneja os casos de exposição, mas de dar uma visão geral das questões que estão envolvidas na profilaxia pós-exposição ao HIV, até para que nós possamos nos aquecer para a mesa redonda, o debate que nós vamos ter em seguida. O uso de medicação, vacina, após a exposição ao agente infeccioso, para prevenir uma infecção ou interromper sua evolução. Essa estratégia, ela vem de muito tempo, né? Então, a gente pode achar que é uma coisa nova, mas, na verdade, na medicina, já se pensou nisso há muito tempo atrás, e a gente tem um registro de 1889, o uso de soro equino para, para prevenção de raiva, após a mordedura por um cão raivoso. Nós temos, mais recentemente, a história da prevenção da transmissão vertical com o uso do AZT, que provavelmente, acho que vocês ainda são bem novinhos, mas quem está na medicina há mais tempo, principalmente quem está trabalhando com AIDS, foi um grande marco quando se verificou que a transmissão da mãe para o filho poderia ser reduzida significativamente com o uso do AZT. Então, é um estudo que é um marco na história da AIDS, da prevenção do HIV, que é conhecido como o PACTG 076, o estudo 076, que foi publicado em 1994. Então, teve uma redução bastante significativa e isso se juntou, começou a dar dados, fornecer dados para que se pudesse pensar em outros usos para o antirretroviral como prevenção. Então, o PACTG 076 foi um ensaio clínico, randomizado, controlado por placebo, mas depois vieram outras evidências mas de uso dos dados do próprio laboratório que recebia material de bebês para fazer diagnóstico, se evidenciou também que, quanto mais cedo o bebê fosse exposto ao antirretroviral, também mais eficaz era a prevenção da transmissão. Nós temos também a questão da exposição ocupacional, que já é prática nos nossos serviços de saúde há muito tempo. Uma exposição percutânea, um risco médio de 0,3%, e pérfuro com instrumento pérfuro cortante, exposição de membranas mucosa, o risco é menor, em torno de 0,09%. E o estudo que foi também um marco, foi a primeira autora desse estudo, inclusive uma brasileira que trabalha, não sei se ela trabalha, mas ela trabalhou muito tempo, pelo menos, no CDC, a Denise Cardo, que foi um caso controle que indicou a eficácia, também do AZT na prevenção da transmissão do HIV numa situação de exposição ocupacional. Então, demonstrou uma redução do risco de infecção de 81%. Foi um estudo que relativamente um número pequeno de casos, casos e controles foram de diferentes
coortes, mas foi o estudo que definiu que se usaria, que deu a evidência para o uso do AZT como prevenção da transmissão no ambiente ocupacional. Então, a gente vê que hoje a profilaxia pós-exposição, ela é recomendada após a exposição ocupacional, ela é recomendada após a exposição vertical, da mãe para a mãe infectada que tem o bebê. Vocês sabem que ainda hoje, infelizmente, muitas mulheres, principalmente nos países em desenvolvimento, ainda chegam ao parto sem nem saberem que são infectadas ou sem terem usado antirretrovirais, e só ali, com a realização do teste rápido, é que se identifica que essas mulheres estão infectadas e se administra, então, a profilaxia para o bebê. Então, às vezes, nem dá tempo de administrar a zidovudina injetável para a mulher, e os antirretrovirais são feitos diretamente e unicamente para o bebê. Os modelos animais, né, que também mostraram, têm algumas divergências, mas que mostraram eficácia também da profilaxia pós-exposição. E, de uma forma geral, se entende que é uma profilaxia, e já é recomendada também há bastante tempo, para casos de violência sexual. Isso vocês podem imaginar em países que têm uma prevalência muito maior do HIV na população geral do que o Brasil, e que tem também relatos de terem áreas que têm uma incidência, né, de episódios de estupro grande. Essa tem sido uma estratégia muito importante. Mas, dificilmente, com o conhecimento que se tem hoje, se chegaria a se fazer um ensaio clínico randomizado, controlado por placebo, ou mesmo com diferentes combinações de drogas, porque não seria ético, nos dias de hoje, nós fazemos um desenho de estudo em que um grupo não recebesse antirretroviral e, por outro lado, é um evento raro, e se nós formos comparar diferentes esquemas, a população que vai ter que ser incluída nesse estudo vai ser enorme, o que praticamente torna inviável se fazer um estudo dessa natureza. A exposição pelo HIV, ela caracteriza, né, uma situação de emergência, seja a exposição ocupacional, seja a exposição sexual, ou ainda, no caso de um usuário de droga. E a infecção, você tem a exposição, mas a infecção, ela não é uma consequência imediata. Então, nós temos uma janela de oportunidade para tentar intervir de forma a reduzir o risco da transmissão. Mas essa intervenção tem que ser feita num curto espaço de tempo. Então, aqui vocês têm, nesse slide, vocês podem ver, né, a maior eficácia. Quanto mais rápido se fizer a intervenção com a administração de antirretrovirais, vai ser maior a eficácia da intervenção. Então, depois que a infecção já está estabelecida, aí é tarde demais. Mas se entende que até 72 horas, mas muito mais dentro das primeiras 36, 48 horas, a profilaxia pode ser eficaz. Então, também nos modelos animais se verificou que quanto mais cedo se administra o antirretroviral, maior a eficácia. E que a administração tem que continuar também.
Então, até por conta, durante muito tempo se administrou por mais tempo, por conta da transmissão vertical, que foram 6 semanas, mas se entende hoje que 28 dias, 4 semanas é suficiente para prevenir, diminuir o risco de transmissão. E a profilaxia após a exposição sexual. Essa é uma questão que sempre foi mais polêmica, porque tem tudo que envolve sexo é mais polêmico. Então, coisas que não se questiona para, por exemplo, profissionais, a exposição, o uso de antirretrovirais para a exposição ocupacional ao HIV, se questiona em relação à exposição sexual ao HIV. Então, dentre as questões que a gente precisa considerar estão a eficácia, o custo-benefício, a adesão, a segurança do uso dessas drogas, quantas drogas se deve usar, que drogas, o impacto comportamental, a percepção dos profissionais de saúde e o conhecimento da população sob maior risco a respeito da profilaxia pós-exposição. Então, uma das questões que a gente pode destacar, e isso é uma coisa que eu considero muito importante, especialmente vocês que são jovens, estudantes, é que a percepção dos profissionais de saúde que estão nos serviços e que efetivamente vão ser as pessoas que vão disparar essa recomendação do uso da profilaxia pós-exposição, no caso de exposição sexual, é uma questão muito importante que, às vezes, a gente não se dá conta. Mas eu percebo que, algumas vezes, a pessoa procura o serviço e o médico, principalmente o médico, ele é reticente em fazer a recomendação, porque ele acha que os medicamentos têm muita toxicidade, que o paciente não vai tolerar, mas tem uma outra questão que está, em geral, por trás disso também, é que tem uma questão moral. O médico, ele, às vezes, deixa as suas questões, né, seus valores, suas crenças, suas questões morais, influenciar nessa decisão. Então, às vezes, o médico fala, não vou prescrever o remédio, porque, senão, essa pessoa vai continuar ou vai até mesmo aumentar o comportamento de risco, porque sabe que se transar sem camisinha, se não cuidar direito com a camisinha, se a camisinha arrebentar, mas, principalmente, voluntariamente vai transar sem ter os cuidados adequados para prevenir a aquisição do HIV. E, então, às vezes, essa intervenção é negada, né, inadequadamente. Isso fere, inclusive, a ética de você negar à pessoa uma intervenção que pode salvar a vida dela. Mas essa é uma questão. Então, é preciso que todas essas questões sobre profilaxia pré-exposição, pós-exposição, em que todos os que estão discutindo, os gestores, os profissionais de saúde que vão educar a comunidade, os pacientes, vão receber os pacientes para tomar decisões, estejam livres, né, procurar uma neutralidade em relação a ideias, muitas vezes, pré-concebidas ou que fazem parte das questões, dos valores individuais de cada um, mas que não podem ser misturados naquele momento na decisão. Então, nós temos, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês alguns dados, um estudo, né, de profilaxia pós-exposição
feito em São Francisco, que teve 401 participantes, e 94% dessas pessoas que procuraram, o risco tinha sido uma exposição sexual. E 40% risco marcado por sexo anal receptivo, que é entre as exposições a que tem maior risco. Então, o tempo médio, né, entre a exposição e o tratamento foi 33 horas, a gente vê que está dentro da janela do que continua sendo recomendado. 97% receberam 2 drogas, né, 2 inibidores de transcriptase reversa a nucleosídeos, 78 completaram 4 semanas de tratamento e 6 meses à exposição, nenhum paciente tinha se infectado. E uma segunda procura para o uso da profilaxia pós-exposição foi procurada por 12% das pessoas. Na França, um estudo com 103 vítimas de estupro foram atendidas com menos de 48 horas, um esquema que já não se utiliza mais, né, neofinazevir, 3-TC, lamivudina e estavudina. 59% dessas pessoas interromperam o tratamento. E nenhuma soroconversão, mas aí a gente começa a lidar com os problemas. Uma das grandes questões em relação ao uso de medicamentos para profilaxia pós-exposição é justamente a dificuldade que se verifica que as pessoas têm de aderir ao esquema antirretroviral e manter esse esquema e a adesão durante as 4 semanas. Então, essa é uma questão que nós devemos levar em conta não só para escolher os antirretrovirais, o esquema, mas também para orientar a pessoa que vai fazer uso da medicação, para que ela já esteja preparada e saiba a quem procurar, que medicamento tomar para os efeitos colaterais mais comuns. Em Nova York, a aceitação foi boa, 75% das pessoas que procuraram aceitaram usar os medicamentos, porque, às vezes, a pessoa também, quando se pesa riscos, benefícios, a própria pessoa desiste de fazer uso. 27% apenas completaram 4 semanas de tratamento. Então, a gente vai vendo que, realmente, completar o tratamento não é uma coisa tão fácil. A França mantém um programa de vigilância, que é nacional, de exposição ocupacional e não ocupacional ao HIV. Então, eles analisaram 971 exposições sexuais e a profilaxia pós-exposição foi prescrita para 77% dessas pessoas. 69% apresentou efeitos colaterais, principalmente sintomas digestivos. 48% dessas pessoas tomaram esquema com 2 drogas, 72%, quer dizer, 48% dos que tomaram esquema com 2 drogas e 72% dos que tomaram com o esquema com 3 drogas. Então, a questão não basta a gente considerar a potência do esquema, né? A gente sabe que um esquema de 3 drogas é mais potente que o esquema de 2 drogas, pelo menos para tratamento, para exposição, para profilaxia da exposição ao HIV, não se tem um dado que a gente possa dizer que necessariamente
duas drogas é pior do que 3 drogas. Um estudo australiano, né, 479 indivíduos com exposição de risco para o HIV, que 77%, né, sexo anal desprotegido, quer dizer, um risco bastante alto. E dessas pessoas, sabidamente, 39% tinha um parceiro HIV positivo. Então, 29% recebeu 2 drogas, 71% 3 drogas ou mais, né? Existe uma recomendação de que para exposições mais graves, quando o risco é maior, geralmente se tenta ter um esquema mais potente, né? Nenhuma transmissão ocorreu, mas 54% apresentaram efeitos adversos moderados e graves. Alguns pesquisadores avaliaram o custo-benefício, né? Quanto é que se gasta em relação a infecções que se evita com o uso da profilaxia pós-exposição. Então, em 1998, Pinkerton e colaboradores, eles encontraram que, para os trabalhadores da área da saúde, o custo-benefício é moderado. Após outros autores, né, inclusive o próprio Pinkerton, tem estudos também na exposição sexual e uso de droga injetável, e que tem economia de custo para a exposição de alto e médio risco, que é custo efetivo para as exposições de alto risco, mas não para as de baixo risco. A questão do custo-benefício na profilaxia não ocupacional, para o sexo anal receptivo, se identificou que é custo efetivo, e especialmente se o parceiro for infectado pelo HIV e se o parceiro for desconhecido, que é uma situação comum na exposição sexual ao HIV. Muitas vezes, ou talvez a gente possa dizer, na maior parte das vezes, o parceiro não vai estar disponível para se fazer um teste e saber se ele é positivo ou não. Então, nesse caso, se usa critérios epidemiológicos para definir se o risco é alto ou não. Então, por exemplo, no caso de homens, né, homossexuais, onde a prevalência da infecção pelo HIV, em geral, é alta, é considerada, então, uma exposição de alto risco. Então, quando o parceiro é sabidamente positivo e quando o parceiro é sabidamente de alto risco, eles encontraram que a razão custo-benefício é favorável para se utilizar. Agora, para vocês terem uma ideia em relação a custo-benefício, né, o QALY é uma medida que se usa para avaliar custo-efetividade. O custo para exposições que têm menor risco, como sexo vaginal, sexo anal insertivo e outras exposições com parceiros com status sorológico desconhecido, para cada ano, né, de vida salvo, o custo é $1 milhão de dólares. Enquanto nas outras situações que a gente viu, com parceiro sabidamente HIV positivo, o custo é $9.400 e $20.000 para parceiro homossexual de sorologia desconhecida. Então, a diferença
é bem grande. Então, quantas drogas, né, se dentro desse contexto, né, considerando eficácia, segurança, tolerabilidade e custo? Então, de uma forma geral, as duas drogas que mais se tem utilizado é zidovudina, lamivudina, tenofovir, lamivudina, tenofovir, entricitabina, e quando se fala em 3 drogas, 2, né, inibidores transcriptase reversa, nucleosídeos, e inibidor de protease reforçado com ritonavir. E existe também um esquema que é o que é adotado hoje, né, como primeira linha no Brasil, que é a utilização de 3 inibidores de transcriptase reversa nucleosídeo, a zidovudina, lamivudina e tenofovir. Aí começa a entrar o custo, né? Nós temos hoje medicamentos que vêm evoluindo, são medicamentos que estão associados a uma toxicidade menor e a uma tolerabilidade maior. Então, é possível montar esquemas que sejam bastante potentes e que são melhor tolerados, utilizando, por exemplo, o raltegravir, associado a tenofovir, entricitabina. Foi um artigo recentemente publicado pelo Ken Meyer, que é um pesquisador que tem um centro que atende a população homossexual masculina em Boston, e tem vários desses... estuda há muito tempo profilaxia pós-exposição, entre outras áreas da prevenção, e encontrou ninguém se infectou, e a tolerância foi grande, a adesão foi grande também. Uma questão, né, a disponibilidade de PEP estimula o comportamento de risco? Essa é uma questão que está embebida, né, que envolve praticamente todas as questões relacionadas à prevenção da transmissão sexual do HIV. E na profilaxia pós-exposição sexual também aparece a questão e o receio de que, como eu falei anteriormente, de que a disponibilidade e a divulgação de que essa profilaxia está disponível possa levar as pessoas a aumentarem o seu comportamento de risco. Num estudo feito, mas não é isso que os dados têm mostrado. Aliás, nem para a profilaxia pré-exposição, nem para a profilaxia pós-exposição. Então, num estudo que avaliou o comportamento, o impacto comportamental em São Francisco, com PEP que participaram 401 pessoas, né, a maior parte após exposição sexual, homens que fazem sexo com homens, e 6 meses após a exposição e o uso da profilaxia, 74% relatou diminuição do comportamento de risco. 16% manteve o seu padrão de comportamento e apenas 9,6% relatou um aumento. Isso é compatível com o outro estudo que a gente viu, que 12% retornaram para um novo uso de profilaxia pós-exposição. Um estudo feito no Rio de Janeiro já há algum tempo, foi um estudo pioneiro nessa área, feito pelo professor Mauro Schetter, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também que envolveu uma estratégia interessante em que as pessoas que participavam de uma coorte de alto risco, elas levavam para casa um determinado número de comprimidos para que, se tivessem alguma exposição de risco, iniciar a utilização do medicamento e procurarem depois o serviço.
Então, o que se viu é que, em geral, teve uma incidência de 2,9 de infecções, nos que usaram a profilaxia 0,6 e nos que não usaram 4,2. Mas interessante que o comportamento de risco não teve aumento, pelo contrário, ficou até um pouco, né, menor em relação aos que não usaram a profilaxia. Então, a disponibilidade de PEP não esteve associada com o aumento dos relatos de comportamento de risco. E as principais razões para que os participantes não tenham usado a profilaxia, ainda que tivesse indicado, foi subestimar o risco e sexo com parceiro fixo. No entanto, a gente tem dados também de estudos feitos que mostram que a maior parte das transmissões em homens, né, que fazem sexo com homens, está relacionada a sexo com o parceiro principal. Apesar dos efeitos adversos, a profilaxia foi bem tolerada pelos participantes e uma adesão muito boa. 90% dos participantes completaram os 28 dias de uso. Aqui no Brasil, a profilaxia pós-exposição, ela foi recomendada, entrou no manual, né, no consenso, já tem bastante tempo. Depois, se eu não me engano, foi em 2000 ou 2001, se teve a indicação de uso da profilaxia, tinha um destaque para casais sorodiscordantes, só que, na verdade, aonde essa profilaxia foi efetivamente disponibilizada e divulgada eram os locais que atendiam violência sexual e que, essencialmente, eram focados na violência contra a mulher, sexual contra a mulher. Então, muitos desses serviços eram localizados em maternidades, hospitais que eram focados na saúde da mulher. Depois, a profilaxia pós-exposição, ela saiu do documento, não se falou mais nela, e, apesar de nunca ter estado negada a utilização, mas também nunca foi feito um programa de capacitação para uso mais amplo da profilaxia pós-exposição sexual, né? Foi feito muito treinamento em relação à profilaxia ocupacional, para exposição ocupacional. E, mais recentemente, então, essa discussão voltou à tona e está hoje nas recomendações do Ministério da Saúde de forma bem clara. Embora sejam raros os serviços que estejam preparados para receber essas pessoas, e especialmente quando se pensa que as pessoas que mais precisam podem ser justamente as que têm maior dificuldade de ter acesso aos serviços de saúde, inclusive por conta da questão da discriminação, né, do estigma, e são coisas que a gente precisa trabalhar bastante. Então, uma coisa importante é identificar se aquela exposição realmente caracteriza uma exposição de risco, iniciar o quanto antes e avaliar também, não pensar só no HIV, porque tem outras questões envolvidas em relação à exposição, e pode ter também a transmissão, a aquisição de outras doenças sexualmente transmissíveis. E é uma coisa importante, depois que se iniciar a
profilaxia é orientar o paciente sobre os sinais e sintomas da infecção aguda, porque se a pessoa estiver infectada, ela vai precisar parar de fazer uso daquela, pode precisar parar de fazer uso daquela medicação ou trocar, dependendo do tipo de esquema que a pessoa estiver fazendo. A definição, né, da situação quanto à infecção é fundamental. Nos ambientes de saúde, onde se dá exposição ocupacional, isso pode ser feito rapidamente, e, para isso, os testes rápidos têm uma participação importante. Já na questão da profilaxia pós-exposição sexual, o parceiro, na maior parte das vezes, não vai estar presente, então se utiliza um critério epidemiológico para fazer a avaliação do risco e também o tipo de exposição que a pessoa teve. Carga viral, quanto mais alta, maior o risco. Se tiver ruptura de barreira, lesão de mucosa, presença de sangramentos, presença de outra doença sexualmente transmissível, o risco vai ser maior. Então, para vocês terem uma ideia aqui do tipo de exposição e o risco de transmissão, penetração anal receptiva 0,1 a 3%, vaginal receptiva 0,1 a 2%, penetração vaginal insertiva 0,03, 0,09%, anal insertiva 0,06%, e oral receptivo 0 a 0,04%. Muito difícil, é considerado uma exposição, o sexo oral é considerado uma exposição de baixo risco, mas que não é muito difícil você determinar, por uma questão de combinação de práticas sexuais, o que realmente está associado à transmissão. Então, se na avaliação que população o parceiro se enquadra para se avaliar o risco daquela exposição, tem que se considerar, na população geral, uma prevalência no Brasil, em média, 0,6. Já entre os homens que fazem sexo com homens, é 10,5, é uma prevalência significativa. Entre usuários de droga, prevalência de 5,9 e um pouquinho mais baixa, mas em torno disso, para os profissionais do sexo. Então, tem uma tabelinha, né, que a gente encontra no manual do Ministério da Saúde, em que vai ter, tem os diferentes tipos de exposição, tipo de parceiro, e varia de recomendar, considerar e não recomendar, combinando justamente isso, o parceiro de alto risco, prática de alto risco, recomenda. Tem situações em que se pode questionar se vale a pena ou não, e é claro que a pessoa que foi exposta participa ativamente dessa decisão. O esquema escolhido para ser a primeira linha foi de 3 inibidores transcriptase nucleosídeo. Em geral, não é essa a recomendação da maior parte dos guias. O Estado de Nova York, por exemplo, utiliza 3 inibidores de transcriptase reversa não nucleosídeo. Tudo tem prós e contras. Esse é um esquema que ele é potente e é melhor tolerado do que os esquemas que têm inibidor de protease. Mas existe um questionamento se precisa ou não de uma potência maior do que esse esquema de 3 inibidores de transcriptase reversa nucleosídeo. Os não análogos, eles devem ser, ficou pequenininho, utilizados. Bom, finalmente, a profilaxia pós-exposição, ela é uma ferramenta importante no arsenal de prevenção.
é uma oportunidade, né, um serviço bem estruturado, em que esteja preparado para receber uma população de alto risco, é fundamental, porque não é uma coisa fácil você ter acesso a essa população, e é uma oportunidade que você tem para oferecer a essas pessoas que têm um risco alto de adquirir a infecção pelo HIV, de se engajarem, de receberem outras intervenções para a prevenção do HIV. Os dados de diferentes estudos indicam que a disponibilidade e o uso de PEP não aumenta o comportamento de risco. Os esquemas antirretrovirais associados a menor toxicidade e maior tolerabilidade, a gente pode se referir a drogas novas, certamente elas vão desempenhar um papel importante, principalmente para construir esquemas de 3 drogas para situações de risco muito alto. E é urgente a ampliação da oferta de profilaxia pós-exposição, porque é realmente muito pequena a oferta atualmente, e orientar a população, educar, informar, principalmente a população de maior risco, sobre a disponibilidade, a importância, a eficácia da profilaxia pós-exposição e a localização desses serviços, porque é fundamental que a pessoa que se expôs, ela procure o serviço o mais rápido possível e para ser avaliada e ser indicado iniciar a terapia, a profilaxia pós-exposição. Então, a profilaxia pós-exposição, ela não deve ser vista como uma ação isolada, uma intervenção isolada, ela se adiciona a uma gama, né, que a gente espera que seja cada vez maior de intervenções para a prevenção, e com isso nós vamos contribuindo para enfrentar a epidemia de AIDS e controlar a epidemia. Então, obrigada.